Bom dia, no mais um Arrume-se se puder comigo. Gente, eu faço essa brincadeira do arrume-se se puder, mas é porque eu não sei maquiar direito. Eu faço o básico do básico dos básicos e aí eu aproveito esse tempo, né, antes de chegar no trabalho, que eu já tá até em cima do horário, mas é o período que eu tenho para poder dar um jeitinho no rosto, passar alguma coisa para não ficar com esse rosto assim desse jeito. Vamos lá. Bom, nos últimos vídeos eu compartilhei com vocês a minha experiência da primeira onda da ressonância harmônica, né? Depois até falei assim, não poderia ter falado mais coisas, mas tá bom. Eu fiz nessa ressonância, eu fiz meio que um diário. Não escrevia todo dia, era um caderno, gente. E aí nesse caderno eu colocava algumas mudanças do meu humor, mudanças das minhas emoções, alguma coisa que me chamava a atenção e eu escrevia lá. Depois eu vou mostrar para vocês o caderno. Então, para acompanhar meio que a minha evolução. Nessa ressonância eu também tive, nessa onda, né, primeira onda, eu tive muitos insights, assim, coisas que vinham assim na minha cabeça. Falei, caramba, realmente isso faz sentido. Foi muito legal. É claro, né? Eu sou ainda muito novinha, né? Primeira onda ainda. Não tenho experiência alguma. Com outros que já têm aí 8. Você vê depoimentos de pessoas que já estão com 15 ondas, 7 ondas, 6 ondas. Mais experiência. E a partir de agora, a tendência é intensificar, né? Na data de hoje, eu já tinha pedido já a minha segunda onda, que não chegou, mas o prazo é 10 dias, se não chegar, eu vou fazer contato. E aí, a coisa vai se intensificando. Mas o que eu quero falar para você que se questiona, né, na vida, você que já se questionou, por que de algumas coisas não faz sentido, não tem muita lógica, você quer mais, há necessidade de mais. Quando a gente vai despertar, eu acho que tudo acontece no tempo que tem que ser, né? Eu acredito que deva ser conforme, eu não sei se é um acordo que a gente faz para poder vir, né? Mas eu acredito que as coisas acontecem de uma forma assim muito natural. Porque se falassem para mim há 2 anos atrás que eu estaria vivendo, estudando isso tudo que eu estou estudando, eu ia dizer para vocês que eu ia dizer que era pessoa, era uma louca, que nem sonhando eu ia fazer isso. Então tudo acabou acontecendo de uma forma natural, gradual. Claro que é assustador. Não vou dizer para você que não, não assusta. E eu até vi um depoimento de uma pessoa falando aqui acho que no YouTube, um short, que a pessoa se referiu e falou assim, para você despertar sua consciência, você começar o seu processo de despertar, você tem que ser muito corajoso. E realmente você tem que ter muita coragem, porque não é fácil. Não vou dizer para você que vai ser fácil, que vai ser mil maravilhas, não é. Principalmente se você vem de um ser religioso igual a mim, praticamente nascido e criado no berço evangélico. Então, imagina você se deparar com todo esse tipo de assunto, de conhecimento, de coisas que até então era, sabe, era pecado, era algo que te levaria, sabe, para o andar de baixo. Então, você imagina isso, você imagina a minha cabeça, você imagina como que ficou a minha mente, acreditar nisso tudo agora, a crise existencial, que eu não vou mentir para você que não acontece de vez em quando. Esse final de semana, no domingo mesmo, eu estava me perguntando, gente, será que tem como desfazer tudo que eu vi, vamos dizer assim, tudo que eu ouvi, tudo que eu li, tem como voltar atrás em tudo isso e fingir que eu não vi nada disso? Eu acho que é impossível, sabe? É impossível voltar de novo para o banco da igreja que eu frequentava e ficar lá ouvindo o que o pastor está falando sem questionar, sem duvidar, sem, sabe, levando ao pé da letra tudo que ele está falando. Eu nunca acho que vou conseguir voltar a fazer isso de novo. Então, é muito surreal tudo isso.
e necessita de muita coragem. A pessoa que está passando, que está indo para o processo do despertar, eu não me... Mas assim, a gente tem que tirar o chapéu para essa pessoa, porque não é fácil você se despedir de tudo que você viu a sua vida inteira. E você aprender a lidar com tudo isso, desconstruir toda uma narrativa que foi criada na sua cabeça e passar a viver um novo contexto, viver que existe mais, que existe um além. Então, assim, é muito difícil, não é fácil, mas não é impossível. Você vê que outras pessoas conseguiram, por que você não vai conseguir? Entendeu? Então, a gente consegue sim, mas é um processo, vamos dizer assim, meio que doloroso. Vamos dizer assim, doloroso no sentido assim de ser difícil, mas não impossível. Então, a gente continua estudando, continua tendo os nossos momentos de altos e baixos, de pico, que não é fácil, mas a gente segue, junta, se levanta e continua. Mas o que eu quero dizer para aquelas pessoas que estão começando, que sabe, que querem. Gente, existe todo um universo de possibilidades, muita coisa foi escondida de nós, é escondida de nós, com o intuito de... Ai, sujei tudo aqui de pó. Com o intuito de manipular a gente, sabe? A gente manipular a massa. Então, você não vai pro inferno, você não vai perder sua salvação. Existe muito mais além. Tem um canal aqui que eu vejo, que é o Afinal, que somos nós. Não tô ganhando nada para isso, mas eu gosto de ver. Eu descobri esse canal da experiência de pessoas que passaram por EQM, experiências de quase morte, tiveram alguma experiência na vida. Gente, é muito interessante. Se você quiser, vai lá, ouve o relato daquelas pessoas e você vê, assim, tem evangélicos, tem ateus, tem gente que era cética, tem gente que era de outra religião e tiveram essa experiência, né? E aí, quando eles passaram por essa experiência, mudou a perspectiva. O que eu acho mais interessante, mais bacana de todas as histórias é que eles, quando passaram por essas experiências, você vê assim, o contexto, talvez os cenários são diferentes, não é o contexto, mas a história em si, vamos dizer, o contexto é praticamente o mesmo, mas assim, a forma para onde eles vão, o que eles vivenciam, talvez assim, eu acredito que seja de acordo com o que eles acreditam, né, não é uma coisa assim tão surreal, mas muitos relatam e tem muita similaridade nas histórias, nas experiências, apesar de serem contextos, vamos dizer, diferentes. E é muito bacana. Aí você já começa, assim, a quebrar algumas coisas, entendeu? Então, assim, se você... A gente olha aqui o depoimento de pessoas do YouTube que passaram por outras ondas, que tiveram e têm as catarses. Não é fácil, tem catarse. Se o seu sistema de crenças ele for bem profundo, eu tenho um sistema de crenças assim bem complicadinho e eu sofro com catarses porque eu também não deixo correr tudo, porque quando entra bate com um bloqueio, bate com uma crença limitante bem enraizada e é difícil. Mas assim, estou trabalhando. Então, se você vê o depoimento dessas pessoas, você fica com medo. Gente, saiba que cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu processo e cada um tem o seu momento. Nem todo mundo vai passar pela mesma experiência, nem todo mundo vai viver a mesma coisa. Eu vi depoimentos aqui de pessoas que estão assim, praticamente, vamos dizer, em lua de mel com a primeira onda. E não tive nada disso. Teve gente que já teve um insight já mais coisinha assim depois, com mais experiência. Então, assim, tá tudo bem. Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua, sabe, a sua história. Então, gente, não adianta a gente tomar para si, para nós, a vivência de outro, entendeu? Então, assim, se tem algo te chamando a atenção, vá, pesquise, descubra. Não tenha medo de descobrir um novo. É muita coisa que, infelizmente, até aqui não dá para falar
E eu vejo também alguns podcasts, algumas pessoas que eu sigo, que também não tem como falar, porque é como se a gente vivesse numa matrix, sabe? Numa bolha, em que o mundo ele precisa ter um véu, vamos dizer assim, para que a gente continue nessa bolha. E aí quando você vai cavando um pouquinho mais, que você vai entendendo, que você vai se aprimorando, você vai fuçando, aí você vê, mas nem todo mundo aqui pode falar certas coisas. Entendeu? A gente tem que descobrir por nós mesmos, sabe? Tem N coisas, gente. Eu acho assim, é fantástico. Eu estava vindo para cá e estava agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, essa experiência única que eu estou vivendo dessa jornada, sabe? É desafiadora, não é fácil, há dias muito tranquilos, mas há dias que bate uma bad, sabe? Que eu fico para baixo, mas eu não me arrependo de nada. E a cada dia mais eu quero saber, eu quero descobrir mais, e há uma necessidade muito grande da gente fazer pelo próximo. Não sei te explicar, de fazer por mais, para que mais pessoas desperte, para que mais pessoas elas possam, vamos dizer assim, acordar, para a gente fazer o bem, sabe? Há um amor que tem brotado, um amor muito grande dentro de mim para a gente fazer mais pelas pessoas, ajudar o maior número de pessoas. E, sabe, é isso. O nosso papo de hoje é sobre isso. Não tenha medo. Não se influencie pela experiência das outras pessoas. Absorva só o que for positivo, entendendo que cada um tem o seu processo. Olha para a sua vida agora. Então, a sua vida agora está do jeito que está, assim, por quê? Então, por que você está vendo esse vídeo aqui agora? É porque há alguma coisa dentro de você grita querendo mais. Então, busque mais, sabe? Busque mais. E eu só tenho a dizer que é libertador. Mas é solitário, não vou mentir para você, porque a gente não tem com quem conversar. Se eu vou conversar com a minha mãe, ou com meu pai, com meu marido, acho que eles me olham assim com jeito de... assim, não tem. Então é uma jornada que eu vou dizer assim, meio solitária, porque cada um tem o seu processo, mas não é por isso que eu vou me separar do meu marido, né? Porque o meu marido não chegou o tempo dele, não. Não é por isso que eu vou me distanciar dos meus pais, não. Mas algumas pessoas eu já não tenho interesse sabe, de compactuar com certas ideias. A gente vai mudando, a gente vai transformando. Mas há uma necessidade, um bem, de uma vontade de fazer mais, entendeu? De espalhar amor, eu não consigo nem explicar direito, assim, sabe? Dessa vontade da gente querer fazer mais pelas pessoas. E é isso, gente. Nossa conversa de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, comenta aqui nos comentários. Isso é muito bom para ajudar o canal a crescer. E é isso. Beijo da Paty.